caros membros da presidência deste ato, distintos estudantes de Pangualuquém, minhas senhoras e meus senhores, estamos na província do Bengo, província histórica de Angola. Bengo, composto pelos seguintes municípios: Ambris, Bulatumba, Dande, Dembos, Namuangongo, finalmente Pangualuquém, o município menos extensivo da província do Bengo. Estamos aqui para falarmos sobre o Dr. Antônio Agostinho Neto, falar sobre o seu percurso histórico, sua vida e obra e sua contribuição no processo de educação e ensino em Angola. As minhas primeiras palavras têm de ser de agradecimento profundo à Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto por proporcionar momentos ímpares como esse, que permitem com que a nova geração se intere de facto do percurso histórico daquele que foi o guia imortal, o fundador da nação, o homem que teve uma vida sem trégua. Falar com propriedade sobre o Dr. Antônio Agostinho Neto implica recuarmos ao século XV. Sim, estamos a fazer história. É importante recuarmos ao século XV, 1482. Por quê? Porque, por um lado, vamos recordar Diogo Cão, o colonizador que pisou os seus pés nesse espaço geográfico em 1482. O invasor, o indivíduo usurpador. Mas naquele então, quando Diogo Cão pisou o pé na ponta do padrão, este espaço não se chamava Angola. Angola é um projeto de colonização, é um projeto engendrado pelos colonialistas portugueses. Dizia, é necessário recordar este momento e dizer que Antônio Agostinho Neto viria a nascer no século XX, 1922, 17 de setembro de 1922, quer dizer que Angola teve que esperar cerca de 440 anos pelo nascimento do Dr. Antônio Agostinho Neto. É importante fazer esta comparação. Por um lado, Diogo Cão, o invasor; do outro, Antônio Agostinho Neto, o libertador. Mas, para além deste aspecto, para falar com propriedade sobre Antônio Agostinho Neto, implica fazê-lo conhecendo as suas 5 virtudes. A condição de homem. Sim, falar do homem, do pai do Mário Jorge, da Irena Alexandra e da falecida Leda. Homem que se entregou de corpo e alma pela luta. 2. Falar do médico incansável
que não exercitou a profissão com a profundidade que queria. Foi médico em Angola, em Portugal e em Cabo Verde. 3. O poeta. Sim, desde a tenra idade, Antônio Agostinho Neto sempre experimentou o bem falar, o bem escrever e enalteceu as regiões de Angola da pátria-mãe. Este processo é mais evidente na década de 40, quando estudante no atual Liceu Salvador Correia, hoje, e juntando com a sua presença contínua na missão, na Igreja Metodista da Missão, em Luanda. 4. A sua condição de político, estadista internacional, estadista de carreira internacional. Num espaço muito curto de vida, como político, como estadista, desenvolveu ações muito importantes para a imagem de Angola, quer nacional como internacional. Finalmente, conhecer a quinta referência, o comandante-em-chefe, que nos momentos mais difíceis de luta, soube com inteligência, tenacidade, amor à pátria, desenvolver ações que permitiram com que Angola se mantivesse una e indivisível, de Cabinda ao Cunene. É deste homem que vos falo. Entretanto, independentemente disso, a vida de Agostinho Neto foi um martírio, um período difícil. E situar convenientemente este percurso implica reparti-lo em 5 etapas. A primeira etapa vai desde as 5 horas do dia 17 de setembro de 1922, quando nascem Cachicane e Colo-Ibeng, e vai até 1944, a altura em que termina a sua formação inicial. A segunda etapa vai de 1944 a 1947. 1944 termina a sua formação inicial e 1947 parte para dar seguimento à sua formação em Coimbra, Portugal. Terceira etapa, 1947-1958. 1947 parte para Coimbra para formar-se em medicina. 1958 termina a sua formação em medicina. No mesmo dia, casa-se com a sua noiva Maria Eugênia Neto. Quarta etapa, 1958-1975. 1958, fim da sua formação, casamento com Maria Eugênia Neto. 1975, proclamação solene da independência nacional, arrancada a ferro e fogo aos inimigos da pátria. Quinta etapa, 1975-1979. 1979, desde setembro de 1979, com seu prematuro, fatídico desaparecimento em Moscou. Como eu dizia, é importante fazer de forma cronológica, de forma lógica, a vida de Agostinho Neto. Um homem que tinha tudo para ter uma vida sem as perseguições que sofreu ao longo da sua vida.
Como médico, tinha tudo para ser feliz. Entretanto, para Neto, a felicidade não era individual, tinha de ser coletiva. Por essa razão, se entregou de corpo e alma na luta pela libertação. E esta zona, os Dembos, têm uma particularidade extraordinária na vida de Neto. 3 regiões muito importantes que contribuíram de forma decisiva para a formação multifacetada de Neto. A primeira região é naturalmente Cachicane, seu berço, o local onde nasceu, onde permaneceu até aos 8 anos. Antônio Agostinho Neto foi aluno de sua mãe até a 4ª classe. Em 1930, já Antônio Agostinho Neto vivia em Luanda, no bairro Operário, a altura em que o seu pai é transferido de Cachicane para a missão em Luanda. Em 1938, Agostinho Pedro Neto veio trabalhar aqui nos Dembos. O pai de Antônio Agostinho Neto, Agostinho Pedro Neto, trabalhou aqui nos Dembos, onde veio em 1938. Desenvolveu ações muito importantes para as populações desta região. E é importante que se fale com realce sobre Agostinho Pedro Neto. E nesta região, Antônio Agostinho Neto veio beber variedíssimas vezes sobre a realidade nacional. Aqui nos Dembos, Agostinho Neto viu o trabalho dos contratados, a miséria, o sofrimento do povo. E continuou os seus passos. Mais tarde, já em 1945, esteve em Malange, como sabem, como profissional do Ministério da Saúde. Mais tarde, no Bié, antes de partir em 1947 para Coimbra, Portugal. Recordar que foi o seu consultório em Luanda e em 1960 ao indivíduo que partia para a República do Congo, Leopoldville, hoje República Democrática do Congo, com documentos comprometedores que tinham influência de Antônio Agostinho Neto. A PIDE, ao inteirar-se deste documento, foi o próprio diretor-geral da PIDE, que foi ao consultório do Dr. Antônio Agostinho Neto, prendê-lo. Esta prisão de Neto em 1960 fez com que as populações de Catete
se revoltassem. Esta revolta foi recebida a tiros e fez com que houvesse 30 mortos e mais de 200 feridos. Nesta altura, o Dr. António Agostinho Neto é desterrado para Portugal e posteriormente para Cabo Verde, Ilha de Santo Antão. É este percurso histórico que estamos a falar. Entretanto, em 1961, quando Maria Eugênia Neto está grávida de Irene e quando leva ao Porto, e António Agostinho Neto é detido por ter sido visto a mostrar fotografias com cabeça de negros espetadas em parapaus. É transferido para Portugal. Permanece no Porto. Em 1962, cria-se as condições para a fuga de António Agostinho Neto. Com o apoio do Partido Comunista Português, António Agostinho Neto foge de Portugal. Chega a Marrocos e junta-se aos seus camaradas em Congo Leopoldville. Em 1962 é eleito presidente do MPLA. Desenvolve ações. Em 1963 o MPLA é expulso da República Congo Leopoldville. Vai radicar-se no Congo Brazzaville e continua a desenvolver a luta. Cria diferentes regiões político-militares. Primeira região, que é esta zona, que comporta esta zona do Bengo. Segunda região político-militar. Terceira, quarta, quinta, sexta região político-militar. Esta ação levada a cabo faz com que os portugueses se sintam enfraquecidos e surge o 25 de abril de 1974. As tréguas são introduzidas em Angola. Os movimentos de libertação são integrados na sociedade. Desenvolvem-se as ações, os conflitos. Estávamos em plena Guerra Fria e Neto enfrentou com tenacidade, humanismo, cientificidade este processo. Entretanto, invasões a sul, a norte. Neto enfrenta esta realidade difícil, vence e convence, e a 11 de novembro de 1975, às 0 horas, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Esse é António Agostinho Neto, homem de que deveríamos falar todos os dias. O homem que contribuiu de forma decisiva para a liberdade de Angola. E os angolanos, os jovens, as crianças em particular, têm a obrigação de conhecer com profundidade esta figura histórica de Angola. Para não vos cansar mais, muito obrigado.